A seguir, Memória Viva, mais uma produção da TV Universitária. Memória Viva, apoio cultural, Sistema Fierne. Olá, nós estamos no ar com o programa Memória Viva, hoje para entrevistar um cidadão que é natural de Mossoró, onde nasceu há 71 anos, é advogado criminalista formado pela Universidade Federal de Alagoas e pós-graduado pela Universidade de Madrid, professor aposentado da UFRN, desembargador aposentado pelo Tribunal de Justiça, foi presidente do Tribunal Regional aqui no Estado, Tribunal de Justiça, conselheiro da OAB, presidente do Conselho Penitenciário e membro do Conselho Estadual de Entorpecentes. Esse homem que agora retorna galhardamente à advocacia e que está conosco, estou me referindo a Ítalo José de Medeiros Pinheiro, que está conosco nessa noite para ser entrevistado por dois grandes amigos seus. É um atestado da importância desse nosso entrevistado. Aqui estão, para nos acompanhar nessa entrevista, os dois maiores colunistas da cidade, o Walden Madruga e Cassiano Arruda Câmara, que nos acompanharão nesse percurso riquíssimo da existência desse moçoroense que migrou para Natal e ficou tão famoso depois da sua atividade jurídica. Então, do comecinho, eu fiquei curioso, orgulhoso, obviamente, de saber que você é moçoroense. Sua infância foi em Mossoró? Não, meu pai era administrador das mesas de rendas. Hoje, parece que é coletor que se chama. Então eu nasci... Coletor muito antigo. Ele ainda tem mais. Hoje é auditor fiscal. Auditor fiscal. O chefe da coletoria. Estou fora. Então eu nasci, com 6 meses, vim para aqui para Natal e me fixei em Natal. Ah, certo. Aí, aqui, vivo desde essa época, desde 84. De morador da cidade alta? Não. Minha infância foi uma infância feliz no Alecrim. Correndo de calças curtas e camisa aberta ao peito, jogando bola na rua, com medo do... Não sei se ele alcançou aquele comissário de polícia, chamava Chega na Bufa. Chega na Bufa. Ele estava jogando Tarcísio, bola. Os Medeiros e Pinheiros eram latifundiários no Alecrim. Da Policlínica, tudo aquele terreno era dele. Medeiros era meu avô, tinha realmente os terrenos. Então, quando a gente ia jogar bola, ficava um de plantão e gritava. Quando gritava, Chega na Bufa, todo mundo corria com a bola para ele não tubular e furar a bola. Minha infância foi no Alecrim. Depois vim para a cidade, e onde já comecei a estudar no Marista. Estudei 9 anos no Marista, devo muito no Marista, muito. Estudava como menino pobre, esse latifúndio aí. Estudei como estudo pobre subsidiado no estudo e estudei de 40 a 49. 49 precisei sair para trabalhar e fui trabalhar no saneamento. Acompanhado de quem? De Bochechinho. Isso aqui é um departamento. Bochechinho. Vicente Lemos Neto. Morreu há 3 anos. Famoso. Das grandes figuras de Natal. Figura de Natal. Trabalhei no saneamento 2 anos e 6 meses e trabalhava de manhã e tarde, estudava à noite. Vicente Lemos ainda é parente seu. Conta parente do Lemos. Tio, Vicente Simões Pereira de Lemos é tio avô, e Vicente Lemos, desembargador, meu tio, e Bochechinha Vicente Lemos, meu primo. Então, depois de 1950, comecei a trabalhar no saneamento, trabalhava de manhã e de tarde, estudava à noite. Depois veio a lei de Toinho Rodrigues de Mossoró, e quem estudasse, trabalhava somente um expediente. E em 53 fui para a faculdade, fiz Maceió, a Faculdade de Direito de Maceió. Nós somos contemporâneos, né? Somos. A pessoa de Dona Anitta. Essa pessoa era curiosa porque ninguém queria um quarto determinado lado, porque era vizinho da delegacia de polícia. Paulo Barbalho ficava provocando. A gente ouvia dizer, não fui eu não, delegado, não fui eu não, depois, fui eu, delegado. Ninguém dormia à noite por conta dos espancamentos lá em Maceió. Depois terminei em 57, em 53 eu fui adjunto promotor do primeiro ano, graças a Tony Soares, que devo muito a ele.
E fiz o curso, já no primeiro ano eu fazia júri aí, os prefeitos chamavam a gente para fazer júri, dava passagem, hospedagem, e a gente passava uma semana, eu, Enio, Etienne, Barreto, pagava, e a gente deixava no final da semana a conta de cerveja para eles. Deixa eu lhe interromper para fazer uma pergunta, retroagindo um pouco a tua fase de infância e adolescência. Você é capaz de lembrar em que momento teve seu interesse despertado para a advocacia? O que é que motivou você? O Tribunal do Júri são uns 10, 11 anos de idade que eu ia assistir. Eu morava na Praça Senador Guerra, número 9, que é ali perto do convento. Da Matriz, né? E o júri era na prefeitura. Eu não podia entrar com a menor e ficava pendurado assistindo. Eu acompanhava o que eu chamo a época de ouro do júri. Os grandes nomes. Os grandes nomes. Dr. João Medeiros, professor Raimundo Nonato, Zé Nicodemos. Zé Nicodemos era uma coisa de um brilhantismo extraordinário. Zé Nicodemos, Túlio Fernandes, Claudionor de Andrade, Dr. Enoque de Amorim Garcia, que ajudava muitos estudantes. Enoque, Antônio Soares, que era de uma habilidade extraordinária. Não era um bom orador, mas sabia ir devagarzinho, ninguém sabia como, o réu estava absolvido. Ele sabia, era de uma habilidade extraordinária. Uhum. Tanto que eu não uso, desde do ginásio, que eu não uso etc, no gráfico etc, nunca por conta de um júri que Tonho fez. Ele com o Raimundo Macedo, depois foi ministro, chamava de ministro, fez um júri e estão quase sentados para a defesa. Né? Aí Nelson Gria disse que, com causas, né? isso, etc. Ele disse, como é? Foi justamente aí que está, e foi definido que era etc. E por conta disso, deu um show com etc. Nunca mais desse estilo. Eram o Wilson Dantas, aqueles debates, grandes júris, eu assistia com o doutor Vicente Souza, que era bem velhinho já. E Zé Nicodemos era uma coisa espetacular, os grandes júris. Né? Ô, Ítalo, eu acho que a proposta desse programa é não apenas de guardar um pouco da memória, mas permitir que o natalense de hoje tenha uma noção do que era o Natal do passado. Sim. Eu acho que você falou duas coisas aí que são muito interessantes. Primeiro, que você foi adjunto promotor. Então, numa cidade que hoje deve formar 800 bacharéis em Direito, essa turma já imaginou se tivesse a possibilidade de alguém ser adjunto de promotor para... Sim, eu estou dizendo 800 e deve ter 900 atrás de estágio, né? Quem tem um escritório de qualquer coisa é procurado pelo estágio. E outra coisa é a importância do júri. Quer dizer, é preciso lembrar que Natal daquela época não tinha televisão. A rádio era o tempo dos programas de auditório. E o Tribunal do Júri terminava tendo assim um efeito mais ou menos lúdico, mais ou menos Big Brother que as CPIs estão tendo hoje na televisão. Olha, você acredita que em 1900, quando eu entrei na faculdade, em 74, já no campus, era o campus de 74. Você entrou como professor? Professor. Aí eu fiz uma pesquisa de saber por que o aluno tinha escolhido direito. 74% daquela época responderam que era influência do Tribunal do Júri. Ainda em 70 e pouco por aí. Hoje não, hoje parece que não está muito movimentado. Não. Eu tenho muita saudade. Quando aparece na televisão o júri, eu digo, ainda volto. E se Deus quiser... Ô, Ítalo, bom, vocês vão perguntando. Na leitura rápida do seu currículo, feito por Tarcísio, há uma passagem interessante, que é o curso que você fez em Madrid, na Espanha. E, por conta disso, há um episódio interessante na sua vida, que você saiu um dia de Madrid, foi passar um dia na França, e foi preso como agitador marroquino. Não foi? Argelino. Conta essa história, como é que Olha, houve uma semana de férias na faculdade, e um colega meu, um guatemalteco, disse, vamos a Paris. Eu disse, rapaz, sair assim como é, vamos. Aí nós pegamos uma carona no ônibus, até ali a fronteira, depois fomos para Biarritz, um inverno, janeiro, 2, 3 de janeiro. E quando eu vi, eu estava na estação deserta, era quase meia-noite, aí veio um paraquedista, depois que eu vi. Assim, vem para cima de mim, ele me dá um chute, eu falei, mas por que vai me chutar? Eu não sabia de nada, né? Aí chegamos em Paris, aí os guatemaltecos disseram, olha, cuidado. Quando a polícia falar com você, não põe a mão para tirar o passaporte, que eles metralham. Porque mataram um português ali, não sei o quê, mas não, você é a cara do Argelino. Às vezes já me confunde, muitas vezes com árabe, né? Aí, resultado, a gente estava ali, no bairro Latino, tomando um vinhozinho de madrugada, aí toca, uma invasão, quando me pega, quando eu vejo, já estou dentro de um camburão. Eu não mexi, né? Aí é um camburão grande, cheio de bêbado, prostituta, tudo.
o soldado, já alto, com aquele bibico assim, ficava quase 2 metros. Uma metralhadora que o pente era muito maior do que o cano. Eu não sei como, vão me matar. Aí eu pedi um francesinho meio, puxei com sua permissão, puxei. Agora a gente tinha passaporte azul. Quando a gente chegava em Madrid, tinha uma ajeitava, a gente ficava passaporte especial. Aí você quando viu o passaporte especial, falou bem depressa, pedi para ele falar devagar e começou com os outros, não largou, que eu não entendi uma palavra. Aí pediram desculpa e me mostraram uma ótica, quer dizer, a Angelina não pode fazer isso, a Angelina não é para pegar, não sei o que, mas terrorismo. A gente estava em Paris quando era bomba explodida, quando via qualquer ruído, todo... Aí, ainda hoje, vamos dizer, algumas vezes que eu tenho tido má sorte de ir a Paris. Má sorte? Má sorte. Puxa, eu queria ter esse azar. Não, má sorte que eu digo, quando lá estou, é dentro. A travessia, como é que você diz? A penosa travessia do Atlântico, né? A má sorte de ser, às vezes, hostilizado. Eu estava lá uma vez quando explodiu aquela bomba em Lyon, depois em Paris, todo dia eu tenho. Ítalo, aí tem, dando sequência a isso, você, pós-graduado, volta para Natal. Como era Natal e como era o campo para o advogado? Como foi que você instalou sua banca de advocacia e qual foi seu primeiro caso? Eu já vinha fazendo júri, porque a gente era metido em política estudantil, aí os deputados chamavam a gente para fazer júri no interior. Aí quando... Quais deputados? Na memória. É memória. Quem me ajudava muito, o doutor Enoque não era deputado, mas me chamava júri, João Aureliano e muitos outros, compreendeu? Júri como acadêmico, né? Quando eu cheguei, que terminei o curso, aí Antônio Soares me ajudou muito e falou com o doutor Poti, que era o juiz, eu já estava com a história montada, o juiz do júri, para me indicar, Medeiros, que era para me indicar como defensor dativo. Aí eu fazia, às vezes, uma pauta de 11 juros, eu fazia 9, 10. Fiquei como não tinha defensoria pública. Foi uma grande escola para você. Né? Ele me ensinava tudo. Era um homem de uma habilidade extraordinária, conhecedor profundo. Essa coisa também me interessava, quer dizer, eu creio que as pessoas, de modo geral, têm também uma certa curiosidade em saber, porque estamos no campo definitivamente... Natal era uma cidade, isso aí é que ano? 50 e 58, 59. 59, 60. Cidade um pouco mais de 100 mil habitantes. Natal em 50 tinha 109 mil. Pois é, mas aí o campo da retórica, eminentemente o campo da retórica. Então, como é que... Você falou que fazia todos esses júris, alguns até convidado que era para o interior, não é? Como forma de adquirindo prática, etc. Mas havia no campo da faculdade alguma disciplina que orientasse no sentido da... Eu ouvi os discursos de excelentes oradores, aí fui lendo, fui montando técnica de dicção, eu lia mesmo, argumentação em debate, tudo isso eu lia, o gesto antecedia a palavra forte, a palavra fraca. Aí via criando os oradores do político, dizia aquela campanha de Aloysio, o gesto forte. Aí eu ia adaptando e criando também a impostação de voz, dava um agudo, depois baixava, quando chegava perto do microfone, eu dei mais alto e ia devagarzinho aprendendo e aprimorando. E quando era o júri para fazer discurso, era discurso. Quando era o júri de lógica, que Raimundo Nonato, ninguém o superou na tribuna. Eu tive a honra de trabalhar, oficiar no júri com o doutor Raimundo Nonato ao lado dele, contra ele. E depois que ele fez a acusação, a família que ia embora queria que eu não fizesse mais defesa, porque ele acabou com tudo. Mas Mas, Ítalo, nesse rol de astros e de estrelas, tá, do crime natal do júri, do tribunal do júri, a grande estrela mesmo como orador, na minha opinião, era João Medeiros Filho, né? João Medeiros. Agora tinha uns estilos, né? Vamos dizer, doutor Túlio, doutor Claudio Honor, eram macios, suaves. O Wilson era agressividade em pessoa. Raimundo Nonato era a mesma voz, tanto fazia um júri de comportar-se emocional, era aquela argumentação muito técnico. O Wilson era agressividade. Mas o doutor João Medeiros não abriu, ele sabia o processo todo de memória, ele era um grande, sabia se dirigir, sabia falar. Ele não aparteava, mas quem o aparteava levava uma pancada forte. Ele sabia responder a parte com precisão absoluta. E Tony, como eu falei, Tony Soares era... Tony me ensinou muita coisa. Eu era foca do diário, aí houve um crime lá na Ribeira, eu cheguei e contei na roda, estava Antônio Soares, ele disse, foi um crime bárbaro, ele me chamou assim, você não quer ser advogado criminal? Quando houver um crime, nunca diga se foi bárbaro, foi legítima defesa. Agora, isso, veja bem, você está falando que para entrar no júri você foi uma espécie de advogado ativo. Você não recebia a vida isso. toda.
Quando foi e você não tinha emprego público? Não, eu passei uns 3 anos, só melhorar quando havia um crime bom. Sim. Eu folgava uns 3 meses quando havia. O que é um crime bom? O crime bom é aquele que compensa até para o advogado. Que compensa para o advogado. Naquele tempo que se usava arma de fogo, provavelmente. Era. Crime de arma branca. Arma branca é um lenço. Mas aí eu aprendi e agora o crime realmente não compensa para o advogado. Eu não sabia cobrar. Se uma pessoa me pedia para defender um parente ou um aderente, eu não cobrava. Mas Catiano, há pouco, perguntou a você, e por conta do tom da conversa, a gente vai... Qual teria sido o primeiro momento, assim, teu primeiro júri? O primeiro júri foi uma decepção total. Eu estava no primeiro ano de Direito, quando o deputado João Aureliano me chamou para fazer um júri num termo judiciário. Ora, eu fiz um vale, comprei as 3 escolas penais, levei uma pilha de livros, estudei o processo, tudo, repara como é curioso. O nível do jurado era tão elevado que a cédula sim era escrita em verde e não em vermelha. Para você ver logo como era. Quando eu estranhei, o promotor falou 10 minutos. O que está vendo? Homicídio duplamente qualificado. Aí, quando estava com 10 minutos, João Aureliano, não era João Aureliano? João Aureliano. Coleguinha, né? Aí me chamou e disse, Ítalo, olha aí pela janela. Quando eu olhei, a casa de frente estava cheia de gente, aqueles matutos tudo de mescla, né? Chiava quando eu dava. Rapaz, eu já falei com os 7 jurados. Vamos absorver o 7. Termine logo para a gente tomar cerveja ali. Aí eu também peço absorvição e enterrei também ali. Não se abriu o livro nem nada. Foi a única decepção que eu tive com o júri, foi essa. Mas eu fiz realmente bons júris, participei de bons júris, fiquei muito no quadrado também. Fazia que estava com raiva, na hora ninguém tinha raiva. E tinha uma coisa também no júri, ainda no Tribunal do Júri, que era a importação de grandes nomes de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará. Isso aí muitas vezes aumentava o Ibope. O Ibope, quando Toinho e Roque de Brito Alves, quando o Juarez esteve aqui, Correia Lima da Paraíba, Fontes ou Pontes do Ceará, advogados bons vinham aqui, a gente aprendia também com eles. E o correto o júri, ninguém sabe, é um mistério. Veja você, quando eu era estudante, eu ficava ali censurando o advogado. Se eu fosse advogado, não fazia isso. Mas depois que eu vi, um argumento que é bom, tolo para o profissional, vou dar um exemplo só. Um júri muito movimentado que houve, de um fuzileiro naval, estava ele armado com um revólver, matou, sei que matou, né? Ele era músico. Aí lá para as tantas, eu às vezes uso o tom coloquial, peço um café, o oficial de justiça já sabia, eu fazia o sinal trazer o cafezinho para eu ficar sempre na conversa. Aí eu disse, olha, é uma pessoa boa, ensinou ao ceguinho a tocar sanfona. Pronto, acabou. Foi absolvido 4-3. Terminou o júri, uma senhora disse, eu ia condenar o réu, mas quando o senhor disse que ele ensinou um cego a tocar sanfona, eu absolvi o homem. Qual é a argumento? Você vê como são as coisas, né? Ninguém sabe, você não sabe quando o argumento é forte ou fraco. Houve algum júri, particularmente, que você imaginava que ia perder e descobriu de repente? Esse foi involuntariamente. Houve um júri que eu tinha autorização da família para qualquer condenação até 1000 anos. Foi um júri da emergência, dos 90 milhões, 94 milhões. Né? Isso. Eu comecei a falar e com 15, porque perderam a instrução somente se o dinheiro era para o PMDB, aí não fizeram prova contra o outro. Aí quando eu comecei a falar, notei o jurado prestando atenção. Digo, não é possível, está errado alguma coisa. Aí porque você vai falando, quando sente que sua mensagem está chegando, aí você continua. Então você muda, vai procurando. Aí quando eu vi falando, aí quando eu disse a seguinte expressão, porque a Polícia Federal quer ser mais sabida do que os outros. Ninguém pode ser. Quando eu vou a um júri, eu sei que o promotor é melhor do que eu, sabe melhor do que eu. Aí tinha, no depoimento, doutor. Aos tantos dias, na Avenida Nilo Peçanha, sede da Polícia Federal, fulano de tal, presente a testemunha, fulano de tal, com exercício funcionário federal, com exercício profissional na Avenida Nilo Peçanha, número tal. Quer dizer, a testemunha era esconder o que é a profissão. Aí, e o doutor apoiou muito. Quando eu disse que era policial interrogando, policial testemunhando e policial torturando, aí foi um choque do jurado de ponta. É por aqui. Aí isso deu uma absolvição para todos eles. Bom, então eu vou pedir a você para nós fazermos um pequeno intervalo e ao retornarmos, nós vamos continuar entendendo como é que este homem adquiriu tanta fama na cidade através de sua participação nos júris e como é que também ele desenvolve a sua carreira jurídica desde então. Daqui a pouco nós retornamos.
Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. Viver na pobreza extrema não é fácil. Acordar e não ter o que comer é desumano. Há muitas maneiras de amenizar o sofrimento do outro. Vá a uma instituição e doe alimentos. Tire do armário aquela roupa que não lhe serve mais e faça uma doação. Colabore. Faça a diferença. Faça a sua parte. TV Universitária. Cidadania se faz com educação. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando Ítalo José de Medeiros Pinheiro, esse advogado criminalista e jurista famoso na cidade. E eu pergunto ao Wode e ao Cassiano se querem iniciar... Eu quero fazer uma pergunta fora do mundo do crime. Ítalo, eu quero que você conte aqui para a gente, para os telespectadores, a sua experiência em jornal. Porque você fazia parte de um grupo que dominou a política estudantil aqui no Rio Grande do Norte por algum tempo. E a vida em sociedade, a vida acadêmica, universitária de Natal, do Estado. E esse grupo editou um jornal que criou uma polêmica na cidade, né? Foi denúncia. Antes de você responder a pergunta do Wode, apenas para contextualizar, eu não sei se era da APE ou do Centro Estudantal. APE. Sim. E naquele tempo, como era a APE, me parece que tinha deputado. Houve. Como é que funcionava isso para Não chegou a montar a Assembleia, não. A APE surgiu de uma cisão. A dissidência do centro, que o candidato era Valtécio e Érico apoiando Vicente Cabral de Brito. Aí houve uma confusão, fraude para lá, fraude para cá, correram com mais uma confusão danada. Aí Érico fundou a APE. Então nós fomos, eu, Érico, Herbert, Geraldo. Geraldo fazia tudo no jornal. Tudo. Aí esse nosso grupo, nós fundamos um jornal de nome Denúncia. Aceitávamos artigos de todas as pessoas, contanto que só não aceitamos um artigo que foi contra o seu Mota, não era possível, né? Do seu Mota do Costume, João, pai de aula, pai de... Então, eu sei que o jornal anarquizava com a Assembleia, uma das vezes, que era referência aqui em Natal, maternidade de Januário 5. Aí Adalberto Rodrigues escreve a manchete foi a seguinte: fome e miséria na maternidade de João do Ciro. Meninos são vendidos. Doutor Onofre botou o revólver no quarto, invadiu a tribuna e quis fazer Adalberto engolir. Aí houve uma sessão na Assembleia contra o nosso jornal. Aí saiu a seguinte manchete depois da sessão da Assembleia: deputados incomodados, usem modos. Aí quando era para falar de Aloysio, a gente tirava no Diário Oficial. Quando era para falar aí depois, quando juntava, dava confusão. A ordem, nós tiramos uma edição da ordem, o professor Ulisses atendeu a gente muito bem, tudinho. Aí Érico arranjou uma propaganda de Rumerino, saiu no rodapé do jornal. Beba Rumerino. O professor Ulisses quase que morre, um jornal católico fazendo... Mas, Ítalo, quem eram as pessoas do jornal Denúncia? Quem eram os redatores principais? O factor era Geraldo, né? Geraldo José de Melo. Geraldo José de Melo, sim. Geraldo, Enio, também é jornalista, eu, mais ou menos. Primeiro eu trazia os boatos, trazia as fofocas todas. Qual era a periodicidade do jornal? Semanal. Tiramos só 5 números. 5 números só. O último número foi impresso no jornal de Djalma. De Djalma, foi. Porque nem a tribuna queria imprimir mais, nem a ordem, nem o Diário Natal. Nem a República. Nem a República. Até Antônio Pinto não quis porque mais. criava caso, né? A gente escrevia... Oi, como, e aí é o meu conhecimento de você, já depois, mas você foi um advogado que sempre usou, talvez o primeiro, com certeza, que usou a mídia como parte da sua estratégia, normalmente de defesa. Ou seja, a colocação a entrega
vamos dizer, do acusado, cliente. do cliente. A entrevista antes da prisão, marcava. A mudança de imagem, como começou isso? Isso eu comecei a estudar, se eu não me engano, até eu dei de presente um livro, Publicidade Combativa, ou em 1960, 61, em espanhol, Publicidade Combativa, ou de Gabali, ou Scott, um clássico. Eu lhe dei de presente naquela época ainda. Aí eu comecei a estudar. Vi na campanha de 60 o que era uma publicidade, o que era publicidade de massa, o que era massa. Comecei a ver, aí li aquele livro, como se faz, perdi esse livro, como se faz um presidente, foi a campanha a campanha de Nixon e Kennedy. Então vi o que era. Aí eu passei toda a vida, até hoje, eu sempre me relacionei muito bem com a imprensa. Nunca eu desmenti notícia, porque desmentir notícia é ampliá-la. Quando um meu cliente matou, o apelido era Danga. Aí Pepe botou Django estava na moto. Django atira para matar. Eu disse, o cara está condenado. Quem é que vai absorver Django? Naquela época, ninguém. Eu disse logo à família, isso não tem chance. Agora, eu estava na notícia, mas eu também fornecia muita notícia dos outros. Então, criou-se um elo muito forte entre mim e a imprensa. Sempre disse, agora, a imprensa mesmo me ajudou muito, foi do caso de Baracho. Quando eu fui indicado, ninguém queria aceitar. Eu digo, olha, é uma mina para mim. Um advogado recém-formado. Vamos dizer o que era Baracho. João Rodrigues Baracho. Ele era acusado de matar motoristas. E tudo que havia de criminalidade de Natal, o crime era tudo para Baracho. Baracho, ele saiu da literatura de cordel. E como não se retrata o fim da vida da gente, Baracho achava bonita a fama de homem valente deu logo os primeiros tiros roubando e matando gente. Usava um jipe fantasma, era cínico e pessimista. Tinha horror às donzelas, matava à primeira vista e por aí vai. Então tudo era Baracho. Aí o doutor Poti me chamou, eu falei, doutor Poti, não, eu faço um acordo com você, eu não posso ficar com esse processo parado. Eu garanto colocá-lo no júri. Ora, isso era o que eu queria. Um júri de Baracho era Natal todo, né? Aí todo dia era a imprensa, era isso, o habeas corpus. Quando eu também fiz algumas coisas assim, eu fui me entrevistar com o Baracho, aí o delegado disse, doutor Rodolfo não quer. Eu digo, que fui falar? Não, Rodolfo Pereira era delegado de atitude social. Aí isso é que eu quero. Aí eu impetrei um habeas corpus para mim no tribunal. Aí eu queria ver o reflexo. Eu ia no ônibus, aí eu no banco da frente, mas esse menino aí, Baracho é rima, esse menino tem direito. Eu já via sentindo como estava conduzindo, que já, não era que fosse absolver nem nada, mas já havia bastante direito ao advogado. Então, na última audiência, mataram Baracho. Baracho fugiu, ele era um artista, muito manhoso, na falinha, você chegou a entrevistar, né? Muito manso. Ele subia a parede, botava a lâmpada, não sei quantas velas para ele não dormir, ele subia pelo canto da parede assim, já rachava. Ele uma das vezes fugiu, a serra veio numa banhada da calça. Outra, a serra no bolo de café pegando fogo. Serra flexível, aí encostava na parede do bolo, o policial balançava e não fazia zoada. E cera de abelha. Cera para quê a cera de abelha? Porque ele serrava a grade e recompunha com a cera. Aí mataram Baracho, e eu já estava, foi Cachoeira do Sapo, logo em seguida Baracho, Cachoeira foi um júri transmitido, foi no ginásio. Pelo rádio. Sim. Como foi esse crime de Cachoeira do Sapo? Foi uma briga, PSD e UDN, chamavam o DN, né? Pertinho de São Paulo, Potengi, lá, São José do... Depois de Riachuelo, entre Riachuelo e Laje. Aí uma briga entre Riachuelo e Caiçara do Rio do Vento. O Rio Grande do Norte estava em muita confusão na Paraíba, e os paraibanos vieram para cá, essa família toda. Então eu sei que foram 5. O delegado foi absolvido. E usaram armas desconhecidas da gente, era P-38, era Mauser, era punhal, era faca. Eu sei que correram atrás de um sangrado, deram não sei quantos punhaladas, cortaram a bolsa escrotal, colocaram na boca. E esse processo vinha se arrastando há muito tempo. E Cortez com isso tudo. Depois Cortez, a família. Cortez Pereira. Aí tinha um amigo que me convidou, eu digo, faço. Aí Cortez, que negócio de defesa? Vamos sair com rixa aqui, o que é isso? Eu digo, não se preocupe, não contraria o libelo. Aí, resultado, nesse júri, vou contar o que eu posso, nesse júri, e os advogados brilhantes, eu não sabia. Eles não sabiam o que eu ia defender. Aí eu levei um livro de El Delito de Riña, em espanhol, e o Delito de Rixa, em português, do mesmo autor. Aí eu sabia que eles iam bater em cima, que tinham chegado da Bolsa da Espanha há pouco tempo,
Aí quando eu li o delito de ironia, aí cai, ele disse, isso é na Espanha, não sei o que, não sei o que. Mas professor, isso daqui é professor da USP de São Paulo, porque é de São Espanhola. Aí foi um desastre. Eu sei que foi feito um acordo, mais ou menos na sala secreta, uma confusão muito grande mesmo. Sim, porque me parece que rixa dava 2 anos de 3 anos, rixa cadeia. qualificado 2 ou 3 anos, ele já estava preso há uns 10. Aí o juiz disse, eu vou pedir o alvará de soltura. Aí a confusão foi maior do mundo. Aí depois ele ficou com um homicídio simples. Ô, Ítalo, você é um homem ameno, e quem convive com você pode dar esse depoimento. Mas no tribunal do júri, Não pode. você às vezes se transformar num leão. Tem que ser. Está me lembrando, está me chegando aqui uma lembrança nos primeiros momentos da colônia penal e agrícola João Chaves. Então a frase famosa sua, colônia agrícola e penal, nunca se plantou um pé de coentro, é isso? Era isso. Mas ali você tem que ser agressivo. Agora, a advocacia criminal não me deu glória nem pão. Me deu uma política ulcerativa enorme, que eu passei 14 anos quase que morro, uma hipertensão e inimigos íntimos na época. Ítalo, do júri. Diga. Como é essa transposição do advogado de júri para o Tribunal de Justiça? Bom, eu fiquei na Câmara Criminal. Eu já estava na faculdade, já estava estudando mais, e era conselheiro da OAB e presidente do Conselho Penitenciário. E houve a vaga do desembargador Wilson, e eu me inscrevi. Me inscrevi e na hora da votação da OAB, olhando de longe, eu não esperava. Eu fui mais votado da OAB do que Eider Furtado, que é uma coisa nunca vista. A Adilson foi em primeiro lugar, eu fiquei no segundo. Cai do céu. Adilson Gugel. Adilson Gugel. É uma unanimidade, e ele também. Quando foi para o Tribunal de Justiça, a lista, eu sabia que ia na lista. Não falei com ninguém. Né? Aí eu empatei com ele, porque dois desembargadores entendiam que ele não podia ir por conta da idade que tinha. Aí eu empatei. Foram 2 abstenções e 4-4, 10 votos. Aí Eider foi em primeiro. Geraldo Melo estava no governo. Aí que era o presidente Hélio Fernandes. do Tribunal de Justiça. Hélio Fernandes. Geraldo Melo estava no governo, Geraldo Melo, a turma da denúncia, chegou em casa. Aí eu fui para a Câmara Criminal. E consegui com os colegas que antes era assim, você entrava na Câmara Criminal, quando houvesse outra vaga, você ia para a Civil. Eu disse, mas o que é que eu vou fazer na Câmara Civil? Eu vou ter um infarto e não tenho colaboração, contribuição nenhuma. Aí se deu uma modificação no regimento, eu fiquei lá a vida toda. Aliás, a respeito disso, também em defesa dos seus clientes, durante uma parte de sua carreira, você usou muito a mídia para, vamos dizer, denunciar a morosidade no aparelho de justiça, etc. E tal. E uma coisa que, como seu amigo, e me deu muita satisfação, é ver que aquele cara, de repente, quando botou o boné de juiz, procurou atuar como juiz o tempo todo. Quer dizer, houve uma mudança completa. Fiquei no meu cantinho, só falava com a imprensa, ou pela assessoria, quando estava na presidência do tribunal. Sim, uma coisa curiosa. Eu, sabendo a dificuldade de defesa dos réus pobres, criei o tele-habeas corpus. O que era o tele-habeas corpus? Eu redigi um formulário. Naquele tempo não tinha computador? Não tinha, o redigi, mas passou no computador. Porque eu não digito. Sim. Redigi um formulário, aí entregava para uma funcionária que era do gabinete, era, vamos dizer, fulano de tal, deseja um habeas corpus, tal motivo, aí o telefone de contato. E tinha um telefone no tribunal para receber. Isso você... você já juiz. Na presidência. Sim. Então, eu tive medo, pensei que o Natal não tivesse tão politizado, estava com medo do trote. Aí chega um dia que a moça disse, olha, um habeas corpus aqui para Micarla. Ele começou. A Micarla, vice-prefeita? Micarla, o nome Micarla. Eu digo, vai começar, vou já encerrar. Aí telefonei, eu estava com medo de trote. Telefonei, não, senhor, Micarla é empregada daquele casa, que aí botou o nome, porque em homenagem a Carlos Alberto. Assim. Não houve um trote, Cassiano. Foram mais de 300, 200, 300 telehabeas corpus, e o tribunal concedendo. A pessoa telefonava, eu despachava. Receba-se como habeas corpus, distribua-se, pronto. Doutor Ítalo, o Ordem e Cassiano acentuaram muito bem, eles que são amigos seus há tanto tempo, de convivência estreita, a sua maneira, enfim, suave de se comportar no dia a dia. No dia a dia, amena, etc. Eu queria retornar um pouco ainda à fase
que me parece mais interessante nessa sua trajetória jurídica é exatamente essa fase deslumbrante do seu trabalho como advogado criminalista. E a gente passa a supor, evidentemente, que o seu contato com as famílias era muito intenso também. Algum episódio particularmente que o senhor rememoraria, assim, que tocou muito de perto o seu sentimento, um problema de alguém que, colocado numa situação limite, a família chegou para o senhor e, enfim, o advogado isso é normal. A família sempre chega apreensiva. E agora, a agressividade, e você tem que fazer um gênero. Você está na tribuna, você tem que ser mais forte do que o promotor. Às vezes, eu fui perverso, vou contar aqui, eu só fiz uma perversidade, foi uma parte, que eu dei a Valderedo, pensei que Valderedo ia morrer. Valderedo era um júri militar. Promotor, Valderedo Nunes, promotor. Então, o cliente estava armado com uma foice, um revólverzinho, tudo mais. Aí era uma foicinha pequena, o doutor Enoque era advogado assistente. Então, ele pegava na foice e fazia uma foice desse tamanho. A defesa está com medo da foice, o calado já não aguentava mais. Ele era metido à esquerda, não era de esquerda não, mas tinha medo de fugir da foice. Aí lá para a ele disse, a foice, tu quer saber de uma coisa, doutor Valderedo? A defesa não tem medo nem da foice, nem do martelo. Aí ele gemiu, assim, cara. Aí, resultado, foi nesse júri que eu fiz a perversidade. Eu não aguentei, fiz uma perversidade com o Valderedo. Aí ele falando com a foice desse tamanho, eu sabia que ele tinha trocado a foice. A foice não era aquela que ele estava exibindo, era uma foicinha de jogo. Aí o calado, desculpe. Aí quando chegou na hora, ele disse, doutor Enoque Garcia, Vossa Excelência, homem de bem, protetor, ajudou muita gente. Eu pergunto a Vossa Excelência, essa foice que Valderedo está aí, ele tem alguma coisa a ver com esse processo? Tem não, e eu disse que Valderedo não fizesse isso. Isso foi... Ítalo, o júri é um teatro, não é? Um mais teatro. ou menos, foi mais, hoje é menos. O Tribunal de Justiça também não é um teatro, não? Não, porque o juízo coletivo, eu sou favorável ao juízo coletivo, porque é de sim, mas o teatro assim é aquela coisa que entra... Solene, a solenidade, a liturgia, aquela liturgia, o ritual, a liturgia toda. Mas tem um desembargadores meio teatrais, assim, não tem? Dizem que sim. A propósito, você fez teatro, não fez? Fiz o teste. O tempo de Maria Guilherme, né? Foi, eu fiz um teste aí, Geraldo Zé Maria Guilherme. Uma foto sua antiga, você com a gravatinha do Teatro Estudante. Era Teatro Estudante. Eu fiz, mas não cheguei a... Você fez. Eu fiz somente ensaio, não cheguei... não cheguei a atuar. Essa tua coisa de colégio de Teatro de Estudante foi que surgiu Geraldo Melo, Fernando Câmara Cascudo. Foi. Muita gente Trilha boa. O trilha da SAE, o trilha que foi SAE, Sociedade Artística. Mas tudo era uma coisa só. Nós participávamos de tudo. Mas o tribunal fica aquela... Por que essa solenidade do tribunal? Né? O acesso ao desembargador... Olha, comigo, por exemplo, quando eu era presidente, eu dei logo determinação, abro toda a minha correspondência. Não pergunte quem quer falar comigo, porque eu sofri muito como advogado. Então eu telefonava para fulano, não está. Quem quer falar com ele, não está. Aí uma vez, um amigo, que era procurador importante aí, tempo da Revolução, eu telefonei, ele está em reunião, diga que é Ítalo, colega. Aí, não, ele está em reunião, não pode falar não. Eu esperei um pedacinho, eu não era gente naquele tempo, hoje não, mas naquele tempo eu telefonei. Quem quer falar? Eu disse, é o Coronel Steiner, da base aérea, não sei o que mais. Um momento! Aí o camarada disse, diga coronel. Coronel o quê, rapaz? Para falar com você, eu tenho que dizer que é coronel. Então ninguém perguntava. A telefonista passava direto para mim. Aliás, você levantou um bom assunto. No período da ditadura, houve liberdade para atuação no júri, independente de facção política? Houve só uma situação difícil. Foi um cliente meu que foi acusado de invadir uma casa da Vila Naval, matar o suboficial, matar essa mulher do suboficial, ferir a filha do suboficial e queria matar a mulher pulou pela janela e não morreu. Então, era crime, e a discussão toda, eles pensavam que era crime da justiça militar, crime militar, quando eu defendia que era civil. Ele estava na casa de detenção antiga, aí os policiais militares chegaram, levaram ele para... Aí eu quis falar com ele, aí o comandante da base, olha, não é possível, vou consultar. A auditoria consultou, aí ele me ajudou muito, ele, presidente da OAB, era onde eu fui. E aí eu, com habeas corpus, porque quando as Forças Armadas oferecem
a residência, é uma residência de um alojamento, um superior no mundo. Aí foi para civil, esse meu cliente foi o júri eu teve, acho que até importar livro eu importei, com o negócio de catimbó, via na biblioteca do Toto Guerra, lendo tudo. Pegou sabe quanto? 52 de segurança. Quase que sobra para mim. Foi a defesa que eu estudei, mas me embatei. Quase que sobra para mim. Mas eu estou dizendo, e você atuou na defesa de alguns presos políticos? Ah, sim. Birajara. Foi um deles. Birajara Macedo. Birajara Macedo. Tem muita gente aí. Berenice Freitas, né? Berenice Freitas. Grande figura. Cara de Mossoró. E aquele Maranhão que ela me pediu para fazer. Ele estava Herbert da Estrada de Ferro. Fiz muito. E cumpria muito precatória. Como eu vivia no fórum, ia cumprir precatória. Eles são casados, né? Berenice e Heber Maranhão, né? Separaram, não? Parece separado. Bom, casar, separar, você vai casar. Bom, eu vou interromper, Ítalo, mais uma vez, para pedir um novo intervalo e, ao retornarmos para o terceiro bloco, tentaremos fazer um arremate já aí tocando também outros aspectos da vida jurídica de Ítalo Pinheiro, como presidente do Conselho Penitenciário, Conselho Estadual de Entorpecente, conselheiro da OAB, que já começamos também a conversar, e aprofundaremos também esses outros aspectos. Daqui a pouco nós retornamos. Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. O cuidado com a saúde é muito importante e, neste assunto, é sempre bom ficar atento às informações para saber como agir com nós mesmos e com os outros. Atue como educador nas campanhas de prevenção contra a malária e a dengue. Isso pode ser feito no dia a dia. Evitar focos de mosquitos na sua casa e nos locais próximos a ela e orientar os vizinhos a fazerem o mesmo são ações que estão ao alcance de todos. TV Universitária, cidadania se faz com educação. Bem, vou interromper você, Ítalo, um pouco, porque nós já estamos. É por de me complacer, eu não posso dizer. No contexto do programa. E eu aproveito, já que você está nessa empolgação toda, porque de passagem você citou o nome de uma grande personalidade do Rio Grande do Norte, com quem você dividiu, e Cassiano lembrava muito bem, com quem você dividiu alguns momentos expressivos da sua vida jurídica, que foi o advogado e ex-governador Cortês Pereira. Que avaliação você faz desse período e dessa parceria? Cortês era uma figura ímpar. Bom orador, tranquilo, tudo, mas não era muito técnico. Então eu ficava com a parte técnica e ele pegava um depoimento, fazia um discurso com oratória, né? Tanto assim que o oficial de justiça, que a gente chamava ministro, Luiz Galotti Italiano, dizia: doutor Ito faz o penteado e doutor Cortês faz o fuloureio. Maravilha! Agora, fizemos grandes juros. Agora, o pior júri que aqui em Natal nós fizemos juntos. Chegou a vez da defesa, antes do intervalo, para a defesa, Cortês: eu vou em casa e volto já. Leva aqui o processo para eu olhar. Tá certo, vai. Volto cedo. Aí aquele Cortês, o júri para recomeçar, Cortês com o processo em casa, eu pedi 15 minutos de prorrogação e não sei o quê. Aí fala. Eu comecei a falar: sem o processo, como era que eu ia fazer a defesa? Aí eu tinha memória alguma coisa, fui falando, era olhando para o jurado e olhando para a porta para ver quando o Cortês chegava. Aí Cortês demorou, aí eu disse: doutor, eu encerro aqui para não ficar repetitivo, esperar. E os advogados da acusação e o promotor era para ter encerrado ali, esperaram. Cortês muito bem relacionado. Tudo. Aí Cortês, quando chega, entra para faz um negócio sem pé e sem cabeça, de Cortês, estamos perdidos. Era um homicídio duplamente qualificado também. Aí a vaidade, o que é a vaidade, né? O promotor pede a réplica. Cortês, agora a gente tem que juntar aqui. Esquece legítima defesa, vamos sair somente do homicídio simples, porque a gente botou tudo fora. Aí forçamos no homicídio simples, deu homicídio simples. Foi o pior júri que eu fiz na minha vida. Ítalo, você alguma vez acusou no júri? Várias vezes. A acusação é mais difícil e algumas vezes não me dei bem na acusação. É difícil.
acusação é difícil. É mais difícil, que eu prefiro defender. A acusação é muito mais difícil. Esse é limitado, né? Oi, Ítalo, uma outra coisa. Nós estamos vivendo hoje em que você me parece que atuou como advogado, defendendo réus que eram diletantes, digamos assim, quer dizer, elementos solitários. O crime era feito por amadores. Não existia a empresa do crime. O crime não havia se globalizado. Você, como, não apenas na visão do advogado e do professor, mas também a visão do juiz, como é que você vê essa evolução da organização de quadrilhas em que terceirizam a compra de armas? Existe uma inter-relação entre o produto do crime com o tráfico de drogas e a população carcerária. Quer dizer, o que foi que mudou nesse tecido? Há um fenômeno que nós chamamos de migração criminal. Quer dizer, um tipo de crime que está ocorrendo lá no outro país vem para cá. Aí você veja, o flanelinha, não é crime, mas na hora que saiu no Rio de Janeiro, chegou para cá. Agora, também, o que me preocupa mais é a faixa etária. Antes, os homicidas tinham 25, 24, 25 anos. Hoje, meninos de 7, 8, 9, 10 anos estão matando. Agora, essa violência que eu chamo anômala, porque o crime é um fenômeno natural, mas essa criminalidade está acontecendo é anômala. É pai matando filho, filho matando pai, menino não pagou, a droga morre, é uma loucura. É um fenômeno aí que não tem assim... Agora, isso, eu quando voltei do Congresso em Budapeste, em 1974, todos os estudiosos lá estavam prevendo esse crescimento organizado da criminalidade. Eu fui ao governador e disse, isso é teoria, isso não vale nada, no governador da época, isso não vale nada não. Mas não se explica isso. E outra coisa, a publicidade, como se chama, massiva, né? Desperta a cobiça. Então, no meu discurso, eu disse que hoje a vida humana vale um cordão dourado ou um par de tênis. Quer dizer, não se mata por não nada, por bobagem, atira e cobra, vai lá e mata e pronto. É uma situação complicadíssima, não tem quem explique. Ô, Ítalo, o crime tornou-se complexo, banal e complexo. Você foi do Conselho Penitenciário. Sei. Se constrói cadeia de alta segurança, não sei o que lá. E o índice de criminalidade continua aumentando. Explico. E a cadeia não tem recuperado o bandido nem o criminoso. A pena privativa de liberdade é uma excrescência. Hoje em dia, antigamente, o pessoal tinha medo de ir para a cadeia. Hoje não. A pena privativa de liberdade, o que eu sonho algum dia, se puder, era com clínicas criminológicas. Você ia aqui, a pena indeterminada, ia tentando ajustar a personalidade daquela pessoa, quando visse que estava mais ou menos, era posto em liberdade. Ninguém tem mais medo de cadeia. Antigamente havia o impedimento físico da pessoa cometer o homicídio. Hoje, dentro da cadeia, os crimes são organizados e dirigidos dentro das cadeias. A pena privativa de liberdade perdeu seu sentido. E a questão do menor? A imputabilidade do menor? Eu baixaria. Fui muito favorável, mas hoje eu reduziria para 16 anos. Eu vi num programa no Maine, um juiz muito atencioso, permitiu que eu ficasse até na sala secreta, o acompanhamento dele, meninotes de 15, 16 anos, algemados nas pernas, com aquela roupa, tudo. Mas um programa que ele fazia para reeducação na área Onde foi isso? Da droga, em Portland, Maine. Quando eu fiz um convênio do tribunal daqui com a Corte Suprema lá, fui lá e trouxe gente para cá e parece que não continuaram esse programa da Corte Suprema. Então, eu vi, também me preocupou muito, que eu não sabia que era tão grave, era a criminalidade doméstica. Lá no Maine, eles cuidam demais, até a fala, às vezes, do presidente do tribunal é sobre isso. Aí conversei com Rossana, ela me deu as estatísticas, fiquei apavorado. Então eu consegui jogar a Rossana Pinheiro, que é a delegada da mulher, no programa, e ela foi para os Estados Unidos. E chegaram alguns juízes aqui, conversaram com a gente, tudo. Mas é preciso uma modificação. Lei aumentando pena não reduz criminalidade. Doutor Ítalo, em algum momento, em situações que nem essas que a gente vive no Brasil hoje em dia, volta e meia aparece alguém para cogitar da instituição da pena de morte, essa coisa. Qual é a sua avaliação como jurista dessa questão? Eu acho que
tem contra. O erro judiciário. Estrutura. Nós não temos uma estrutura judiciária para fazer uma prova correta. E minha religião também, eu sou católico, acho que não reduz a criminalidade, porque país que tem a pena de morte, você vê quem vai fazer tráfico de droga num desses países, não sai brasileiro daqui fazer tráfico de droga num país que tem pena de morte, não é? Não, é uma bobagem, não temos estrutura, e o erro judiciário fica irreparável. Tantas pessoas foram para a cadeira elétrica. Você foi assaltado alguma vez? Foi vítima? Graças a Deus não, mas meu filho já foi, meu filho aí já foi assaltado umas 3 vezes. Eu não faço roubo, violência sexual nem tráfico de drogas. E o que tem aparecido no escritório, até de valor elevado aí, eu corto logo quando é droga. Ô, Ítalo, você está voltando à advocacia. Depois de quantos anos como desembargador? Quase 15, 14 mil. 15 anos de desembargador. Você está voltando com o mesmo elan, com a mesma disposição? Com a paixão nos primeiros tempos, suavizada pelo tempo, pela idade, pela maturidade. E equipe? Ou você continuará como um cavaleiro solitário? Só. Eu preferi trabalhar, porque eu só me dei bem assim, cortei um pouco com Barca. Eu fiz um júri com Barca. Outra grande figura do júri. Era uma beleza, Barca. Orador. Porque a gente fazia o trabalho de equipe, eu vou até aqui, ele não invadia o que eu ia dizer, né? Mas fiz uma vez com outro colega não tinha mais o que dizer, invadiu tudo que eu ia dizer. Ítalo, você foi um marqueteiro de você mesmo. Mais ou menos. Eu vou fazer uma pergunta. Quais são hoje os grandes advogados do júri? Não sei. Continua marqueteiro, né? Não é isso não. Eu confesso que eu não sei quem está fazendo o júri. Naquela época... Então, o júri não repercute, não é notícia no jornal. Olha, se naquele tempo eu cometesse um homicídio, eu sabia como ia chamar para a minha defesa. Doutor Enoque e Tony Soares para fazer a instrução criminal. Raimundo Nonato para não me acusar. E se fosse negativa de autoria era Raimundo Nonato. E doutor João Medeiros e doutor Tula, doutor Claudio Não para fazer o fuloreio, como dizia o senhor. Então eram esses. Eu sabia que mas hoje, se Deus me livre, eu precisar de um advogado criminal, eu estou afastado. Né? Eu não sei quem está fazendo, porque eu fazia somente advocacia criminal. Então, o pessoal quer fazer clínica geral. Você já tem algum cliente potencial assim? Potencial não, porque aí eu seria advogado de partido, né? Eu seria coautor. Porque tem aí uma safra que promete, né? Não, eu sei que eu devo fazer um júri mais cedo do que se pensa. Mas com esse meu jeito de franco. Agora, por que o júri deixou de interessar ao grande público, inclusive à imprensa? Você observa que não há um acompanhamento do júri. O conceito de justiça se relativizou muito, não foi, doutor? Foi, mas sabe o que é? Porque também, Natal, quando havia um jogo ABC América, parava, é só ABC América. Natal, naquele tempo, quando havia um grande júri, vamos dizer, tinha os habituês. O senhor Machado não perdia um júri. Então, aquelas pessoas já... Eu acho que a cidade cresceu muito, sabe? Viu, Cassiano? Cresceu muito. Antigamente, o júri era realizado na prefeitura, sala deste tamanho, 50, 60 pessoas. Quando havia um júri maior, ia para a Assembleia, né? Olha, a Assembleia na Getúlio Vargas. Olha, eu fiz júri, repare com a situação curiosa, para se gravar. Outra coisa, o júri ficava no Grande Ponto durante um mês, como assunto. Olha, hoje não tem fiz júri mais interesse na Assembleia nisso, Legislativa, na antiga Câmara Municipal, fiz no patronato da Medalha Milagrosa, fiz no Salão Paroquial, fiz na Fundação Zé Augusto. Era na Câmara Municipal, onde era aquele negócio do sindicato. Então, uma vez, não tinha local, eu requeri o juiz para fazer em praça pública. Foi um escândalo nacional. Aí o promotor disse que dava para ser favorável. Aí iam tomar barracas emprestadas ao Exército, o governador ficou apavorado, não me lembro, aí conseguiu um local para fazer um júri. E o que foi o júri americano? Foi esse o acordo. Foi em Manaus, compreendeu? Foi em Manaus. Aí, quando deu a rixa, o júri respondeu, o jurado. Fulano, eu fiz o quesito, aí o nosso amigo caiu. O quesito que eu fiz. O réu participou em crime de rixa? Claro que participou, mas quando participa tem que identificar a rixa e os homicídios. Aí o juiz, quando disse a pena mais ou menos, os dois advogados correram. Não é possível, o juiz, que era pulso forte, vocês, uns homens velhos desses, serem enrolados por um menino desse. Aí, resultado. Aí eu fiquei na minha. Aí eu disse, mas Ítalo, com esse resultado não vai aparecer mais nenhum cliente para mim, não sei o quê. Aí eu tive pena, entre aspas,
Aí disse, não, vamos fazer um acordo. Como um acordo? Tinha cá, a gente sai assim com um homicídio simples. Olha, era não sei quantos homicídios. Dá uma pena aí de 6 ou 7 anos, faz um acordo, não sei o que mais. Eu sei que nesse júri, o único, desmanchou-se a ata, os outros concordaram com a condição de não apelar. Quebraram o compromisso. Aí o presidiário poeta ficou com 6, 8 anos, era para pegar 40, 50, 6, 8 anos, aí apelaram. Quando foi Novo júri. Não, apelaram para o tribunal. O relator foi o desembargador Zé Gomes. Aí contaram a história todinha. Aí eu digo, o relator eu admiro, porque tudo que os advogados tarimbados, grandes advogados, se tivesse acontecido, estava na ata. Na ata não tem nada. O tribunal confirmou. Doutor Ítalo, o nosso tempo realmente está. Porque é um assunto assim que me empolga. Então. Eu queria lhe perguntar, o senhor tem ideia, você tem ideia de quantos júris fez? Não tem ideia. Eu fiz júri de Aracaju, de Teresina até Aracaju. Esse de Aracaju não deu para absorver, não, porque eu queria somente o privilegiado, mas na véspera do julgamento ele disse, se for condenado, eu vou dar na cara do juiz. A imprensa publicou. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta que muita gente provavelmente estará querendo fazer também. Sei. Há um componente ético na vida do advogado que é diferente do normal das pessoas, digamos assim. No seu caso, o senhor que lidou quase sempre nessa faixa da advocacia criminal, etc., houve algum momento em que, concluído o júri, você tivesse refletido? Não, porque não era julgador, eu era advogado. Não tem essa possibilidade? Não. E quando era negativa de autoria, quando o cliente dizia, não fui eu de você, não foi você, eu não quero saber. Porque se vazasse a informação, podia ser todo mundo, menos eu. Eu não era julgador, eu estava pedindo, não é? Certo, perfeito. Bom, olha, é um assunto empolgante. É aquela história, né? O assunto é tão empolgante que, na verdade, a gente nem deveria parar. Né? Mas o tempo, infelizmente, corre, é inexorável, e a gente tem que fazê-lo. Mas antes de terminar o programa, eu gostaria de dar um testemunho pessoal, vou pedir permissão para fazê-lo, que é exatamente da época em que eu, rapaz ainda, em Mossoró, e ele já tendo se revelado como um extraordinário advogado criminalista, ele ia realizar júris em Mossoró e a cidade literalmente parava. Isso que Cassiano e o Oden acentuaram tão bem aqui, do aspecto espetaculoso que tinha o júri de antigamente, etc., na prática, e Mossoró é uma cidade muito propensa a grandes espetáculos. E que tem um grande nome do júri, Raimundo Soares. Então, Ítalo Pinheiro era uma sensação em Mossoró. De maneira que, com essa expectativa de que, ao retornar, ele venha com a mesma flama, com o mesmo entusiasmo e com a reconhecidíssima competência que tem, nós encerramos esse programa de hoje agradecendo, Ítalo, a tua presença. Eu tinha dito a você que a sua presença era muito aguardada neste programa. Agradecer o Oden, agradecer a Cassiano, que toda vez que vem juntos a esse programa, ou isoladamente um e outro, só fazem abrilhantá-lo. Nós prometemos retornar na próxima semana.